foi pra escola? Ai, eu tô com uma dorzinha na minha mão. É. Até já sei por quê, né? Olha esses games aí todo o tempo jogando. Ah, não. É que eu acho que deve ser uma dorzinha do crescimento, sabe? Aí minha mão tava doendo bastante, daí eu achei que nem era bom ir pra escola. Ah, é bom eu saber. Tu sabe que eu tenho uma injeção grandona das boas, aquelas grandes? Que faz injeção e melhora logo logo. Pai, eu te digo uma coisa. Essa foi uma palavra assim que me deixou bem... Ai, palavra milagrosa, pai. Milagrosa. Vamos fazer então a injeção? Não. É que minha mão já melhorou. Tá bem melhor do que antes. É milagre que aconteceu. Meu Deus! Ah, é milagre que aconteceu, né, dona moça? Aham. E aquela louça te esperando pra lavar. Já vou. Nunca. Já vai que horas? Uma dessa. Como assim? Você tem que fazer a tarefa. Não vou. Como assim não vai? Ah, por que eu vou fazer? Tu já faz tudo pra mim. Cremilson, olha essa guria, Cremilson. Você não vai tomar Olha, atitude? guria. Ó, isso não pode acontecer. Que futuro você quer ter na vida? Olha, eu acho que o futuro... Você tem que estudar, você tem que aprender a lavar a louça, que um dia tu vai ter a tua casa, vai ter que lavar a louça. E aí? Agora eu só sei que eu vou dormir um pouquinho mais. Ah, mas o teu presente é lá naquela cozinha. Pode lavar aquela louça. Presente? Ai, que presente? Vai me dar alguma coisa se eu lavar? Presente é uma pia cheia de louça pra te lavar lá. Pode ir lá. Que presente ruim. É isso aí. Vocês não sabem dar presente bom. Não, é aprendizagem. Essa é a escola da vida. Ah, faltei escola pra quê então hoje? Então eu vou ter que ficar só lavando a louça. Ah, pois é. A próxima vez não falta escola. A próxima vez não. Escola. A próxima vez não vou nem. Eu vou tá aqui, eu vou ir lá pro campinho. Não. Pode ir lá lavando a louça. E depois vai ter que me ajudar a capinar aquela horta lá. E desde quando vocês mandam em mim? Olha, vou te dizer uma coisa. Tu tem que ter uma aprendizagem na vida. E se tu não aprende hoje, não quer estudar, vai ter que pegar no cabo da enxada. E eu vou te dizer, a caneta é mais leve do que a enxada. Mas se eu ter Escolha estudar, que o futuro é garantido. Mas se eu ter contar que tudo isso é culpa da professora Asquita, vocês acreditam? É, coitadinha. Ela estuda muito. Agora passa, deixa assim. Mas tu vai estudar? Claro. Então tá certo. Então vai estudar, tá? Vai lá, vai pro teu quarto estudar então. Tá, vai. Eu acho Vai que seria lá pra estudar. Ela não foi na aula, mas ela vai estudar agora lá no quarto. E aí, já observamos se as meninas completaram as tarefas? Isso aí é uma coisa diária, né? Nós precisamos fazer, observar desde pequeno, né? Pra cumprir seus deveres. Né? Aqui em casa, cada uma tem a sua responsabilidade. Elas precisam auxiliar nas tarefas de casa, auxiliam, já estão aprendendo
Desde a pequenininha a gente já vem ensinando onde guardar as coisas. Então, isso é importante. Cada fase da criança, em cada idade, a criança pode e deve ter pequenas responsabilidades no dia a dia. Então, são situações que você ensina a criança que depois lá na vida adulta, lá na juventude, isso vai se refletir. Então, a criança precisa ser ensinada a ter responsabilidades em casa. Então, nada de deixar o filho fazer o que quer todos os dias. A gente observa muito isso e principalmente a gente que trabalha com crianças, com alunos já há muitos anos, a gente observa que as crianças que não têm limites, que não têm responsabilidades, geralmente são aquelas que lá na escola vão dar problemas, porque não tem responsabilidade de entregar o trabalho, não tem responsabilidade de fazer as suas tarefas, espera que os outros façam tudo por ela, e nós não precisamos e não podemos criar uma geração que não tenha responsabilidades com as suas tarefas. Hoje, infelizmente, nós já vemos um reflexo de gerações que estão aí, não têm responsabilidade, estão na vida adulta, não conseguem ser responsáveis. E isso começa na infância. Desde pequeno, cada criança precisa ter as suas responsabilidades dentro de casa também, auxiliando nas tarefas, a família, tem as suas responsabilidades com os estudos, também tem os seus momentos de responsabilidade de orar, de ter a comunhão com Deus. Então, cada um precisa ter essa participação. Desde a criança comer um chocolate e largar o papel no chão. Não, vai largar no lixo. Todas as coisas a gente vai ensinando até que, quando ele ficar grande, ele vai ter responsabilidade, vai ter compromisso e vai ter muito mais facilidade de pegar um trabalho, de ser bem visto, de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa que começa e conclui as suas tarefas, porque ele partiu de casa já aprendendo. E muitos cobram os professores que tem que ensinar na escola, mas ele já tem que ir para a escola aprendendo. A maior escola é em casa, né? A Bíblia, quando a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer jamais se desviará dele, não está só falando a respeito da palavra de Deus. Isso é algo, é um valor inegociável. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus e os valores que estão eternos contidos nela. Mas dentro desses valores nós também temos as responsabilidades. Ser responsável, cuidar da sua família, cuidar das pessoas que estão ao seu redor, também estão dentro deste ensinar. É responsabilidade, sim, da família, dos pais. A Bíblia diz, no livro de Deuteronômios, que nós devemos ensinar a criança ao assentar, ao levantar, ao dormir. Então, todos os momentos da vida precisam ser ensinados, precisam ser ensinamentos. Então, não é só agora eu vou dar um sermão no meu filho que ele precisa fazer. Isso muitas vezes não vai levar a coisa nenhuma, não vai ter resultado. Mas quando você ensina e explica por que ele precisa ter aquela responsabilidade, quais são as consequências que ele vai sofrer se ele não cumprir com aquela responsabilidade. Quando você já desde o início ensina a palavra de Deus, o que Deus espera de nós, que Deus tem de melhor para nós, a criança vai aprendendo. Quando você ensina que Jesus mora na nossa casa, que Jesus está conosco, quando ele faz parte da família, a criança também aprende. Exatamente. E a maior forma de nós ensinarmos é dando exemplo. Todos os dias darmos exemplo daquilo que nós queremos que nossos filhos façam, nós ensinamos e nós fazemos também. Porque um pouquinho de exemplo vale muito mais do que 1000 palavras às vezes. Então nós precisamos dar exemplo, ensinar os nossos filhos pelo exemplo, né? Isso aí. Oi, eu sou a Nicole e estamos aqui para aprender mais um pouco. Bom, de início, o que seriam responsabilidades? Bom, a maioria das pessoas deve estar olhando isso aqui e deve estar pensando assim, bom, responsabilidade deve ser uma coisa muito chata e eu não quero olhar isso, nem quero prestar atenção. Mas preste atenção, por causa que logo depois a gente vai aprender um pouco mais. Bom, responsabilidade. A gente pode encarar isso daí de início como uma coisa chata, só que nossos pais mandam fazer. E não é muito divertido, no momento. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo e cada vez mais que a gente aprende isso, a gente pensa assim, bom, ainda bem que escutei meus pais. Bom,
cada vez que a gente vai crescendo, é como se fosse uma etapa de um videogame, só que a gente só tem uma vida. Isso pode ser bem complicado. E pensar que todas as nossas escolhas podem ser boas ou ruins e a gente logo vai ter que encarar elas. E que muitas vezes a gente pode até não entender de início, mas nossos pais estão sempre zelando pela nossa segurança, pelo nosso melhor. Nossos pais estão sempre querendo melhor para nós, não importa se seja lavar uma louça, eu sei que é chato. Mas com o passar do tempo, a gente vai realmente entendendo o valor de tudo isso. E no final, a gente vai realmente olhar para trás e lembrar. Tá? Meus pais sempre estiveram junto comigo, sempre me ajudaram. Outra coisa que realmente é muito importante é quando a gente vai para a igreja. Quando a gente é criado junto nos caminhos de Deus, a gente percebe como isso é diferente na nossa vida. E como isso traz uma vida totalmente diferente da maioria das outras pessoas. Eu sei, não é fácil. A vida em si não é fácil. Mas a gente tem que ver e realmente refletir o que realmente é a nossa escolha. A gente escolhe servir a Deus e ter uma vida ótima, assim, não importando se é difícil ou não, do que ter uma vida de alguns momentos de graça e outros de tristeza. Mas que realmente estou aqui para falar é: fique com Deus. Até a próxima. Oi, meu nome é Nathalie Macedo Azevedo e eu vou falar sobre a responsabilidade das crianças. As crianças podem guardar roupa, organizar a cama, a gente também pode varrer a casa, organizar. Se tem uma casinha de brinquedos, pode organizar a casinha de brinquedos. Pode cuidar dos animaizinhos. Eu aprendi a palavra de Deus porque meus pais me ensinaram a palavra de Deus desde pequenininha. E tchau!